tirar o povo que gritava Cristo, 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 tirar com violência para fora da catedral. E por último, é óbvio que me levaram à prisão, me tiraram até minha túnica e tudo, mas o poder de Deus estava sobre mim e está sobre mim. E eu depois saí da prisão sem depender de advogado, tá? E tive durante 15 dias recebendo o povo do Pará lá no presídio de São José, e diziam os inimigos do reino de Deus que eu ia, meu lugar era no manicômio. O juiz Dr. Jaime dos Santos Rocha nomeou uma junta psiquiátrica, presidida pelo Dr. Nerival Barros, que disse que nem no dia do juízo final não podia dar um prognóstico sobre mim, alegando ele que eu atuo numa esfera que não podem estudar, então num outro plano. E eu saí 15 dias depois, os jovens acadêmicos de direito vinham lá me falar, me questionar, dizendo, olha só, estão planejando, veio um pessoal lá de Roma tentar pressionar o Poder Judiciário para te internar no manicômio. Eu respondia para eles assim, eu não estou preso, sentado numa rede, eu não estou preso, que queriam que eu assinasse uma procuração para me tirar de lá. Eu não estou preso, junto com eles veio advogado, nenhum deles insistiu, está até aí no livro, o depoimento dele no jornal e tudo, que ele disse que eu não queria assinar a procuração, e não assinei. Eu disse, eu não estou preso, vós sois prisioneiros de vossas misérias, de vossos medos, de vossas invejas, de vossas preocupações terrenais. Eu estou aqui apenas descansando o tempo que meu pai quiser. Né? Agora, o dia que meu pai decidir, se não abrirem esta parede, essa porta lá, eu mostrei, não abrirão, meu pai abriria essa parede, a parede tem 1 metro de largura. E no dia 14 de março, veio lá o tenente Silva, que era o chefe da carceragem, me informar que eu ia ser levado diante do Dr. Jaime dos Santos Rocha. E de lá o Dr. Jaime dos Santos Rocha, que está lá para testemunhar se for preciso, está lá em Belém ainda, deu a cadeira dele para mim sentar e disse, eu não te crucifiquei como Pilatos. Tá? Eu te mantive cativo para te proteger dos teus inimigos, disse ele. Ele que antes disse que meu lugar era no manicômio, mas Deus mostrou para ele que eu não era um vândalo, e sim o Filho de Deus, voltando à casa do Pai, encontrando a casa do Pai repleta de ladrões, vendilhões de falsos sacramentos, que quando eu expulsei o sacerdote do altar, disse assim, saiam daqui ladrões mentirosos, adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos, eu sou Cristo. Porque quando me chamaram Jesus, eu disse, está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, eu disse assim, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Então, quem vende qualquer sacramento é estelionatário, porque, como reza o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, qualquer tipo de enganação, qualquer ser que induza outra ao engano pratica o estelionato, só que é óbvio que, como no Brasil, nem mesmo os ladrões que roubam o erário público não vão presos, é óbvio, haja visto o nosso Lalau lá em São Paulo, que está voltando para casa, disfarçadamente numa maca, né? Deve ter visto na televisão. Então é óbvio que isso aqui é assim, mas se fosse para levar a rigor a lei, meus filhos, tínhamos que construir grandes campos de futebol para armazenar todos os ladrões que roubam em nome de Deus. A exemplo daquele casal que está lá em Miami, sob custódia da polícia americana. Se der um grito, pega ladrão, dentro de uma catedral dessa, dentro de uma igreja dessa, não sobra nem as colunas da catedral. Sai tudo correndo, porque é tudo ladrão que rouba em nome de meu pai e em meu nome. E eu vivo unicamente para servir o Senhor. Parece uma loucura, por isso que dizem que sou louco. Eu religo gratuitamente o ser humano com Deus. Eu ensino a lei de meu pai gratuitamente. Não cobro cachê, não cobrei cachê para vir aqui, nem para ir em lugar nenhum. Unicamente o que uma televisão faz quando eu vou de um lugar para outro, as universidades, é patrocinar o combustível do veículo no qual eu trafego. Somente isso. E, inclusive, não aceito o termo cachê. Quando fui na RTL da Alemanha, convidaram, queriam me dar um cachê, eu digo, cachê não. Aí disseram, então vou ajudar uma ajuda. O termo cachê eu não aceito porque eu não sou artista. Eu sou servo do Senhor. Eu sou filho de Deus, ninguém é obrigado a crer. Estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. O senhor visitou mais de 27 países. Em setembro de 2003, o senhor esteve no Vaticano e decretou o fim do primado de Pedro. O que significa isso? O que significa que eu estava lá dentro da Basílica e disse assim, meu pai disse, usando minha boca,
seque a árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei viceje e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Desde então, se você quiser, pode olhar ali nesse mesmo livro, tem reportagem da revista Veda, dos órgãos de comunicação, isso foi em 83. Em 84, Bertino Crasse, abençoado, inspirado por Deus, rompeu com todas as mordomias que davam para Roma até então, a saber, os salários dos sacerdotes, declarou Roma não mais cidade sagrada. Já que falamos um assunto tão grave como esse, não podia mostrar, para poder ver que está lá escrito que ele declarou Roma não mais cidade sagrada. Vai lá, mostra para ele lá, vai lá onde está. Para ele ver, já que é um assunto tão grave como esse, eu tenho que mostrar que no ano depois de meu pai mandar proferir essa sentença, porque é bom mostrar. Vê se tu acha lá onde está. Mas, sim, mas aí mostra lá onde está. É na outra página. Não, aquela ali, fim das regalias. Mas ali tem a parte onde diz que foi rompido o tratado com a Itália, e que não é mais religião oficial, e que não é mais cidade sagrada Roma. Tem na outra página. Mas deixa. Então daí, como estou lhes falando, eu obedeci meu pai. E depois eu não preciso dizer que depois dessa data, todos aqueles escândalos que eram escondidos debaixo do pano, de pedofilia, abuso sexual, essas coisas todas vieram à tona no mundo inteiro. Só para ter uma ideia, que nos Estados Unidos da América do Norte, uma diocese inteira foi obrigada a ser vendida para pagar a indenização às vítimas dos pedófilos. Isso que estou falando é o que a mídia mostrou e até na internet pode encontrar. Então, quer dizer, eu estou falando isso com grande pesar. Qual é o pai que tem prazer em falar mal da filha? Mas eu estou falando para mostrar, sim, porque pelo sim, pelo não. Eu disse, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela veio de mim, sim, igreja romana. Só que como as portas do inferno estavam prevalecendo, era Inquisição, e depois, agora, ultimamente, além da cobrança de indulgência, negociatas e pedofilia, enfim, está chegando o momento que a humanidade vai enxergar que o Cristo está aqui de carne nossa terra e que não tem nada a ver com essas negociatas, com esse palco de promiscuidade que se transformou a meretriz do Apocalipse 17. É isso. Bem, o senhor também esteve na França, e lá na França teve um outro desafio, né, da sua pregação e envolvimento também com a justiça na França. Como é que foi esse episódio na França? Bem, quando eu fui expulso da Inglaterra, não preciso nem dizer que a Inglaterra sempre tem problema de questão religiosa. O Henrique VIII cortou relação com Roma, e teve longa guerra lá entre a guerra religiosa entre católico e protestante. O Calvin também veio lá nos tempos do cisma com a Roma. Então, quando eu fui expulso da Inglaterra, meu pai, só ele pode explicar por que eu fui expulso para a França e não para o Brasil. A França, naqueles tempos, era considerado o paraíso dos apátridas. E lá meu pai disse que eu tinha que ser oficialmente declarado apátrida e voltar ao Brasil como apátrida. E lá eu fui declarado apátrida, e fui, inclusive, sim, detido quando estava falando o povo no Arco do Triunfo, porque eu subi num lugar que para eles é proibido. Eu não sabia, se eu soubesse, mas Deus permitiu que eu fizesse isso, a sepultura do soldado herói. Deus sabia que tinha que acontecer tudo isso que fazia parte da minha reprovação, até para eu escutar, lá na minha cela, na prisão central de Paris, o povo gritando lá de fora: Luiz, ele é filho de Dieu que revenu sur la terre. E os policiais diziam: mas ele botou o pé no lugar mais sagrado da França. O povo dizia: Luiz é sacré. Ou seja, que eu era sagrado. E que eu sou o filho de Luiz, ele é filho de Dieu que é revenu sur la terre. Queria dizer que eu sou o filho de Deus que voltei à terra. Inclusive a TV francesa foi a primeira televisão do mundo a dizer sem chacota: Cristo revenu sur la terre. Bem, minha gente, nós